mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? E a palavra de hoje é a continuação, é a quinta ministração da nossa série, a série Encontros com Jesus. E hoje vamos falar sobre Lázaro, o encontro da morte para a vida. Nada mais propício do que falarmos de vida nesses dias que temos sido bombardeados com tantas mortes, com tanta desgraça, com perdas irrecuperáveis que são vidas. Nós não menosprezamos isso, nós temos um coração diante de Deus e entendemos que cada vida é preciosa na presença do Senhor. E temos visto muitas famílias enlutadas, isso é terrível. Por isso, como igreja, mesmo não estando nos templos, não estando juntos fisicamente, precisamos intensificar a oração, intensificar a guerra espiritual contra essa pandemia terrível, porque, irmãos, eu acredito na intercessão, eu acredito que a igreja tem poder de interceder e que os céus ouvem nossa oração. Assim como nós não podemos fugir da realidade do que está acontecendo, que é a pandemia, também não podemos fugir da realidade do mundo espiritual. E que realidade é essa? Deus está no controle e Ele tem todo o poder em suas mãos. E nós temos que, em meio às crises humanas, nos posicionar e ficarmos firmes na nossa fé, firmes declarando o fim dessa catástrofe terrível que está vindo sobre a terra. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre vida, da morte para a vida. O texto que nós vamos ler está em João capítulo 11, versículo 43 e 44. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. O pastor Carlito Paz tem uma frase que eu quero ler com vocês. Ele diz assim: quem é este que até os mortos lhe obedecem? E aí ele continua: por que existem pessoas vivas que ainda relutam em obedecê-lo? Pergunta bem interessante, né, irmãos? Por que ainda resistimos em obedecer ao Senhor? Por que aquele que manda na morte, aquele que tem todo o poder? Porque você e eu, a gente sabe disso. Nós falamos muito sobre isso, que o maior milagre é a conversão de uma pessoa. Mas, irmãos, ressuscitar mortos é algo fora de série, é algo sobrenatural. E esse é o Deus que nós servimos. E Ele é aquele que é o Deus dos vivos. E Ele tem liberado uma palavra sobre os vivos, uma palavra de esperança, uma palavra que visa nos levar a uma obediência e assim nos levar à vida também. E é preciso que nós entendamos isso e entremos debaixo dessas verdades, desses princípios, e não entremos em guerra contra Deus. Não podemos nos achar lutando contra Deus nesses dias. Nós temos que nos alinhar àquilo que Deus quer fazer, aquilo que é a sua proposta. E por isso é importante nós nos encontrarmos com Jesus. O homem e a mulher que se encontram com Jesus têm a sua história completamente transformada, e essa é a história desse homem, de Lázaro, de sua família. Uma família que se encontrou com Jesus, que estavam lado a lado com o Mestre e que experimentaram por causa desse encontro milagres poderosos. Aquilo que para nós é impossível, que é ver o morto ressuscitar, essa família experienciou isso de perto, bem próximo a eles. Um familiar seu que acabara de morrer, morto por 4 dias, recebe o milagre mais poderoso que a gente pode vislumbrar sobre a face da terra, que é alguém ser trazido de volta da morte à vida. E isso, irmãos, é maravilhoso. E é essa realidade que Deus quer nos mostrar essa noite, para que nós nos desfaçamos de todas as amarras de mentira, de morte e de engano, e nos enchamos da palavra, da verdade, das promessas, daquilo que Deus está falando, apesar de muitos de nós estarmos com os ouvidos fechados, apesar de muitos de nós estarmos ignorando, porque, como lemos a frase do pastor Carlito Paz, ele deu uma ordem e os mortos obedeceram, mas muitos vivos estão desobedecendo aquilo que Deus está falando. É hora de nós voltarmos à obediência sincera e irrestrita ao que Deus está falando aos nossos corações. Amém, queridos? Nesse encontro de
Lázaro e suas irmãs com Jesus, nós temos algumas lições que são muito profundas espiritualmente falando, que são muito lindas da parte do Senhor. E nós não podemos fugir dessa realidade, temos que nos aproximar cada vez mais para aprendermos nesse tempo que estamos passando por uma crise terrível sobre nós cristãos, sobre a igreja, sobre a nossa sociedade de forma geral. Nós temos que nos apegar àquilo que Deus está fazendo. Nesse encontro de Lázaro com Jesus, aprendemos algumas lições que são tremendas para nós. Aprendemos que, apesar de tudo, nós continuamos sendo humanos. No versículo 11, capítulo 11, versículo 1, parte B, diz assim: e aconteceu que Lázaro ficou doente. Às vezes nós nos sentimos e pensamos acerca de nós mesmos que nós somos super crentes, pessoas que são infalíveis, que são intocáveis, como se houvesse um escudo protetor ao nosso redor e que nenhum mal chegaria à nossa vida. E nós sabemos que não é bem assim. A realidade nos mostra que sim, nós podemos ser afetados. Nós tivemos já perdas de amigos nessa pandemia, amigos de muitos anos, que servos de Deus adoeceram e morreram. Então temos que entender que mesmo pessoas cheias do Espírito Santo, elas podem ficar doentes, elas podem morrer e estão morrendo. E por que isso? Por que temos que entender isso? Para que tiremos essa capa de orgulho, esse comportamento hipócrita muitas vezes, em que nos colocamos acima das pessoas, em que nos colocamos acima dos nossos irmãos, em que nos colocamos acima daqueles que não conhecem a Jesus e nos sentimos superiores, nos sentimos, quase que imortais nessa vida. Eu sei que nós somos imortais quanto à eternidade, mas nessa vida, a vida tem um começo e tem um fim. E é isso que nós temos que aprender nesses dias, que apesar de nós buscarmos ao Senhor e termos promessas tremendas, nós precisamos ter todo o cuidado com essa vida. Não podemos simplesmente ignorar o que Deus está falando e nos jogarmos de qualquer forma, fazendo qualquer coisa. Temos que ter toda a atenção naquilo que Deus está nos orientando, porque eu sei que Deus ele nos orienta muito mais do que o governo, muito mais do que decretos, e não estou aqui falando de política, não estou aqui indo contra ou a favor de qualquer coisa que é falado. Estou aqui falando aquilo que Deus fala ao nosso coração para cuidar e guardar as nossas vidas e a nossa família. Não falo de ter medo, não falo de se esconder e nem falo de sair por aí tentando, provar que não vai se contaminar, dizendo que Deus lhe guarda, que Deus vai lhe sustentar e que nada vai acontecer. Não é esse tipo de situação nem de comportamento, mas eu falo em relação àquilo que Deus fala a cada um de nós. E que nos dá certeza de que Deus nos guarda. E que nos dá mais certeza que todo o cuidado também depende da minha parte, da minha postura, minha conduta enquanto cristão nessa vida. E esse texto mostra isso. Lázaro era amigo de Jesus. Mas isso, meu irmão, não foi garantia que ele não morreria, que ele não adoeceria. Tanto é que o texto que nós lemos diz que Lázaro adoeceu. Passaremos por dificuldades, por adversidades, por doenças. Passaremos, mas nós temos uma esperança. E é isso que eu quero que você se agarre. Nós temos uma esperança que, apesar de nós passarmos por tudo isso, Jesus está conosco. Como eu ministrei há dias atrás, na série A Esperança que Você Precisa, o máximo que a morte faz conosco é nos jogar nos braços do Pai. Nós estamos muito bem, irmãos. Quer vivamos, quer morramos, estamos e estaremos com o Senhor. Essa humanidade, ela fica latente nesse tempo. E nós percebemos como nós somos limitados. E entendemos o quanto nós precisamos de uma vida espiritual firme, consolidada em Jesus. Não em templos, não em prédios, nem em pastores, nem em homens que têm carisma. Nós temos que estar firmados em Jesus, na sua palavra. Sim, temos que ter pastores? Claro que sim. Temos que estar debaixo de liderança? Claro que sim. Mas a nossa fé não pode estar nessas pessoas, esses homens, nem instituições. A nossa fé e a esperança estão em Jesus, porque é Ele quem morreu por nós, foi Ele que ressuscitou e é Ele que hoje nos enche dessa esperança, nos enche de vida e nos dá uma visão de que sim, nós viveremos dias melhores na sua presença. Amém? Quem recebe, diga amém. Então isso para nós
tem que ser muito real, irmãos. Tem que ser muito forte. Devemos, nesse tempo, aprender a manifestar os nossos sentimentos. É uma lição muito importante desse texto que nós lemos. João 11,3 diz, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. No versículo 35 diz, Jesus chorou. Precisamos entender a nossa humanidade. E que nós não estamos acima do bem e do mal. Nós somos humanos. E nesses dias precisamos manifestar o que estamos sentindo para que não guardemos as emoções e nos encontremos doentes. É preciso sim. Eu sei que nós estamos em distanciamento, mas hoje temos redes sociais. Você pode fazer uma videoconferência com o seu pastor, com o seu discipulador e abrir seu coração. Você pode pedir perdão para os seus pais, para os seus amigos, para os seus irmãos. Você pode mandar uma mensagem, uma ligação. É preciso que você expresse seus sentimentos e busque cura para a sua vida. Não é tempo de guardar mágoas, não é tempo de acumular lixo espiritual, lixo emocional. Muitos cristãos estão assim, por não estarem indo a um templo, a um prédio, esqueceram que são templos do Espírito Santo, esqueceram que tem discipulador, esqueceram que são parte de um corpo e que tem um pastor sobre as suas vidas. Precisam sim de cura, precisam sim manifestar suas emoções. Se não podemos nos encontrar pessoalmente, podemos nos encontrar via celular, via videochamada, via teleconferência. De alguma forma, você tem que se expressar e deixar o teu coração ser limpo pela palavra, pela presença e pelo conselho do teu líder, da tua líder. É preciso estar debaixo de um discipulado saudável, porque nós não deixamos de ser igreja por não estarmos em um prédio, entenda isso. Nós continuamos sendo igreja agora muito mais fortes, muito mais vivos, muito mais pujantes, muito mais dispostos a viver coisas novas. Estamos experimentando algo que nunca vivemos na nossa vida cristã, que é não ter uma igreja, que é não ter o contato físico com o seu pastor todos os dias, toda semana. Então estamos aprendendo a sermos mais maduros, mais responsáveis sobre aquilo que Deus pôs nas nossas mãos. Entenda, confie no Senhor, Ele é soberano, Ele tem tudo em suas mãos. O versículo 4 do capítulo 11 diz, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Creia que nos piores momentos, Deus está presente, está sustentando a tua vida. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele está presente, Ele tem tudo em suas mãos e Ele está no controle de toda a tua história. Deus é soberano, Deus não perdeu o controle. Não é porque a Globo está dizendo que todo mundo vai morrer, não é porque os números estão altos de morte, não é porque dizem que tudo vai acabar, que vai acontecer. Não vai, meu irmão. A última palavra, apesar de tudo, continua sendo de Deus. Que falem os cientistas, que falem especialistas, que falem jornalistas, que falem quem quer falar, mas a última palavra sempre será de Deus. E Ele está apontando para um futuro de esperança, para um futuro onde nós viveremos o seu plano e o seu projeto. Se apegue a isso, creia nessa verdade e descanse, porque Deus está no controle. Entenda, você precisa se apegar a esse amor incondicional. O versículo 5 diz, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Isso é tremendo. Ele ama a todos. Ele ama inclusive você que tem dificuldade de servir a Ele. Ele ama cada um de nós. E Ele ama de forma incondicional. Você percebe na passagem que nós lemos que cada um representa um tipo de amor pessoal. Maria, os amáveis. Marta, os agitados. Lázaro, os casos perdidos. Mas Ele ama cada um de nós de forma incondicional e pessoal. Descubra isso em Jesus. Descubra esse amor. Não viva mais pelo medo. Não viva mais pela opressão. Não queira viver mais por resultados. Não viva pensando que você tem que apresentar alguma coisa para Deus. Não viva por obras, nem para ser útil. Viva por amor. Descubra isso urgentemente, porque é isso que vai mover o seu coração a não desistir, a não olhar para si mesmo e achar que Jesus não quer mais nada contigo. Ele quer sim, porque Ele te ama incondicionalmente. E Ele vai te manter firme em sua presença, se você perceber isso, que você é amado de forma incondicional. Não são as suas qualidades que atraem Jesus, não é
a tua beleza física, não é o teu equilíbrio emocional, não é porque você é um bom profissional, porque você é um bom dizimista, que isso faz com que você seja melhor diante de Deus. Mas o que atrai o Senhor é que Ele te ama incondicionalmente. Esse amor é mais forte que a morte. Esse é o amor de Deus por nós. Nesse tempo, aprenda a ter sensibilidade e mude a sua agenda. No versículo 6 diz, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Quando esperar é a pergunta. Até quando esperar depois de notícia ruim? O que fazer? Para onde ir? São perguntas que nós temos que responder a nós mesmos. Até quando esperar para pedir perdão? Até quando esperar para arrumar aquilo que está bagunçado na tua vida, no teu casamento, na tua história? Até quando esperar para fazer o que é certo ainda hoje e começar a se consagrar de verdade ao Senhor? Parar de lero-lero, de balelas, parar de tentar enganar ao Senhor com uma vida morna e superficial. É hora de você se dedicar nesse tempo a buscar com muito mais inteireza, com muito mais paixão, com muito mais fervor, com muito mais amor, aquele que te amou primeiro. Deixar de ser religioso, de parar de fazer fórmulas pré-definidas para orar. Meu irmão, se entrega. Cada dia tem uma experiência nova com o Senhor. Um dia ora de joelho, um dia ora correndo, ora pulando, ora deitado. Um dia põe música, um dia põe uma música mais lenta, uma música mais rápida, sei lá, faz alguma coisa. Busca em Deus encontrar uma novidade no teu coração para que você possa todo dia ter algo novo da parte do Senhor também. Se recicle espiritualmente, se recicle na tua oração, pare de fazer orações pré-moldadas. Ó, amado Deus, poderoso. Irmão, se joga. Seja natural na presença daquele que te ama. Ele quer se aprofundar contigo. Ele quer mudar a tua história. Porque só assim você estará sensível àqueles que estão ao teu redor. Às vezes nós usamos a desculpa da paciência para dizer que não fizemos ou isso ou aquilo outro, para pegarmos uma coisa que é ruim, que é a omissão, e transformarmos em algo bom, que é a paciência. Ah, não, porque sou alguém paciente, porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, não falei com um fulano, não fiz tal coisa, porque eu sou alguém muito paciente, e eu esperei. Irmãos, isso é muitas vezes mentira. Eu falo isso não buscando muito longe, não apontando a tua vida, nem olhando para o vizinho, eu falo isso olhando para mim. Muitas vezes fui agir de forma morosa, deixei passar os tempos, as situações, e fui empurrando com a barriga. E às vezes nós somos assim, às vezes você é assim. E acaba sendo indisplicente com a tua própria vida, situações, e vai deixando para lá o casamento, os problemas, a vida, os sonhos, o estudo, a vida espiritual, o chamado, o ministério, o casamento, a tua história, a tua casa, o teu avanço quanto à tua vida, o teu comportamento que não muda nunca, e vai postergando. E as coisas que eram para acontecer, elas não acontecem. Você culpa alguém, culpa Deus, culpa as pessoas ao teu redor, culpa o diabo, que é muito mais fácil de culpar. Afinal, ele já é condenado, então é fácil culpar o diabo. É hora de você, é hora de cada um de nós olharmos para nós e vermos o que estamos demorando em resolver. O que estamos demorando em tomar atitudes corretas, assertivas. Mudar a agenda. Priorizar aquilo que é importante, priorizar pessoas que são importantes, amar quem tem que ser amado, perdoar quem tem que ser perdoado, pedir perdão, restaurar relacionamentos, restaurar princípios, voltar a fazer o que deixou de fazer e deixar de fazer o que não deve ser feito. É hora de nós voltarmos a essa sensibilidade e mudarmos a agenda. Andar na luz deve ser a nossa prioridade sempre. Em João 11:10 diz: quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Leve para a cruz, pois tudo que você leva para a cruz vai à luz. É hora de nós colocarmos os nossos rostos para de fato espelhar aquilo que Jesus é em nós. O quanto nós temos de Jesus, o quanto Jesus reflete em nós, o quanto de luz há em nós, o quanto das nossas vidas e práticas estão na luz, o quanto daquilo que nós falamos e pensamos estão na luz.
de fato há luz em nós ou as nossas luzes são tão escuras quanto as trevas? É hora de nós voltarmos para a verdade da palavra. E nesse tempo que parece ser um tempo tão difícil, vai ser o melhor tempo da nossa vida, o tempo onde nós vamos desatar, vamos crescer, vamos avançar, não iremos ficar paralisados por causa do que está acontecendo. É preciso ser sensível em tudo isso, à dor das pessoas. Sensibilize com o que está acontecendo. Por aqueles que morrem, e por isso, quando sair de casa, se proteja, proteja os outros, não seja, a displicente com as pessoas que estão ao teu redor na tua casa, onde for, a higienização, as máscaras, o cuidado. Também sensibilize com quem tem que trabalhar, com quem tem que trabalhar de manhã para comer à tarde, quem tem o seu pequeno negócio, o seu comércio, porque muitas vezes nós estamos assim, estamos sensíveis com quem está morrendo, mas estamos endurecidos com quem está morrendo de fome, quem não tem o que comer. Não podemos ter esse discurso dobre. Sensibilizemos-nos com quem está se contaminando. De que forma? Não sendo um agente de contaminação. Se cuide, mantenha o distanciamento, use máscaras, álcool em gel. Tenha cuidado com a tua família ao chegar em casa, o cuidado com a tua mãe, quem tem mãe idoso, cuidado com os teus filhos, com os teus irmãos. Quando for em um comércio, cuidado com a distância. Enfim, isso é ser sensível ao que está acontecendo. E por outro lado, não fique em rede social criticando quem tem que trabalhar, desejando a morte de quem está indo trabalhar, como se fossem pessoas que têm que morrer porque tem que trabalhar. Parem com isso em nome de Jesus, isso é loucura. As pessoas têm que trabalhar, têm que viver, precisam disso. E estão tendo todo o cuidado, cercando todos os cuidados. Nós temos que ter sensibilidade para olhar para os dois lados, sem sermos, de uma forma errônea, pender apenas para um lado e falar, coitadinho, o vírus. Não, tem o vírus, tenhamos toda a atenção. Já foi falado pelo Ministério da Saúde, pela OMS, enfim, nós temos aí uma série de regras rígidas de higiene e proteção. Por isso é preciso ter esse cuidado, essa sensibilidade. Esteja sensível à dor das pessoas em todos os sentidos. E isso não lhe exime de ser sensível à dor da tua família. Quando você não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom filho, quando você causa dor naqueles que te amam por mau comportamento, por uma atitude covarde muitas vezes, por uma arrogância maligna, porque a gente sabe que o primeiro a cair, caiu por causa do orgulho, foi Satanás. Então o orgulho vem de uma fonte maligna. Então tenha a sensibilidade de perceber se você está causando dor a alguém. Cure, seja remédio sobre os teus que te amam. Esteja ciente de que, irmãos, fatalmente, pessoas fatalistas e negativistas aparecerão para tentar roubar aquilo que Deus quer fazer em nós. É muito fácil falar, meu irmão, de morte, porque basta seguir o curso natural do que está sendo falado por aí. Não é preciso fé, não é preciso amor, não é preciso nada de bom para falar de morte e de derrota. Basta seguir o curso maligno dessa terra e deste mundo que jaz o maligno. Mas para falar de vitória, de amor, de perseverança, de conquista, é preciso ter um coração cheio dessas verdades. Por isso que a tua boca fale do que está cheio o teu coração. Seja um propagador das boas novas. Fale aquilo que Jesus tem falado a você. Ou você não tem ouvido a voz de Jesus? Ou você está surdo diante do que Deus está falando? Porque Ele está falando, Ele não se calou, apesar de tudo isso. Nesses dias, manifesta a tua fé. Manifesta a tua fé. Em João, capítulo 11, 20 e 21, diz, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 22 diz, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Precisamos ter fé nesse nível de acreditar que se Jesus está presente, a morte não vai prevalecer. E além de que se a morte chegar, a presença de Jesus será mais poderosa. E nós viveremos ressurreição mesmo em meio ao caos. Creia,
Manifeste a tua fé. Manifeste a tua fé. Fique firme no que Deus está fazendo. Fique firme nas promessas. Decida crer, celebrar o que Ele está fazendo. Tome uma posição sábia. Tome posição sábia. Celebre a vida, a família, o que Deus te deu, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, o que Ele já fez. Se posicione como alguém que entende quem Deus é, que entende que as coisas elas vão entrar em um novo nível o mais rápido possível e que nesse tempo Deus vai te sustentar, que nessa jornada tão cheia de sequidão, Ele vai liberar os mananciais de águas vivas, o teu deserto se tornará como um grande oceano e haverá água abundante na tua vida. Fique firme nessa verdade, não desista, não retroceda, não esmoreça, não perca o que Deus está fazendo nesta geração. Amém? Que essa palavra possa entrar no teu coração e arrancar as trevas que estão aí te impedindo de viver algo novo. Que a verdade de Deus possa ser luz, lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Que você receba vida nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Em nome de Jesus. Eu quero que você agora se prepare com essa palavra, que você possa, sabe,